Hermose, ele foi um dos pioneiros do yoga no Brasil. E ele tem uma história muito interessante. Ele, com 35 anos, ele era do Exército, capitão do Exército, tinha 2 filhas pequenas, que no caso é minha mãe e minha tia, né? E ele teve tuberculose, que naquela época era uma doença fatal. As pessoas que tinham tuberculose, a maioria morria. O professor fez o tratamento médico indicado na época, tomou os remédios que precisava, mas quando ele foi se recuperando, isso demorou um tempo, ele se viu curado da doença, mas se viu ainda doente. Doente como? Ele estava totalmente fatigado, estava obeso, sem energia para nada, e o médico na época também recomendou que ele se aposentasse do trabalho, que ele não poderia mais pegar peso, não poderia pegar as filhas no colo, teria que ter uma vida totalmente limitada, não poderia apanhar muito sol, de jeito nenhum chuva. E o professor se viu com 35 anos, com a vida praticamente tolhida, né? Com a vida totalmente parada, estagnada. Mas ele não aceitou esse diagnóstico. E foi então que aconteceu uma coisa muito interessante. Ele, passando no centro, numa livraria, ele viu 2 livros sobre yoga, sendo que era um livro em inglês e um livro em francês. E o professor não falava bem nem inglês nem francês naquela época. Mas ele folheou os livros. Um livro contava muito dos benefícios que o yoga poderia trazer, era um livro mais teórico, e o outro livro eram fotos de posturas que não tinham tanta teoria. Então ele comprou os 2 e começou a fazer o yoga de uma maneira muito engraçada, escondida dentro do banheiro de casa. Mas por que dentro do banheiro? Porque, como eu falei para vocês, o médico tinha proibido ele fazer qualquer atividade. Com isso, a minha avó, na época, também não deixava que ele se cansasse. Então ele se trancava no banheiro e, através dos livros, das posturas, das respirações, relaxamento, ele foi se transformando. Sozinho, dentro do banheiro, ele viu a saúde dele voltar. Ele emagreceu, ficou muito mais saudável. Ali também já continha alguma parte filosófica do yoga, a questão do pensamento positivo, manter uma mente positiva para a recuperação. E o professor se curou da cura da tuberculose, como ele falava. Ou seja, ele transformou completamente a vida dele. Antes disso, o professor era um militar, então levava uma vida que ele mesmo chamava de normótica. Vocês sabem o que é normose? É uma doença que o professor constatou da modernidade, ou seja, normose é fazer o que a norma faz, o que a maioria faz. Então, se a gente vive numa sociedade, hoje em dia, que é muito competitiva, que é extremamente ansiosa, extremamente estressada, trabalha em excesso, se alimenta mal, cultiva maus pensamentos, más emoções, isso é o que a maioria faz. E a normose é seguir esse estilo de vida normal que é doente. Então é a doença de ser normal. O professor se considerava um normótico, ou seja, 35 anos, ele era capitão do Exército, então tinha uma condição relativamente boa, financeira, mas frequentava as noites, bebia álcool, fumava, comia o que não devia, pensava o que não devia, e estava levando uma vida normal. E aí o yoga veio com a força que o yoga tem e transformou a vida dele numa vida muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais plena, cheia de significado, com uma importância e, podemos dizer, até com uma missão, né? De transmitir isso tudo para as outras pessoas. Tá? Então, o que motivou o professor a escrever o Autoperfeição, que foi o primeiro livro dele, foi um sucesso, um best-seller, foi justamente isso. Ele percebeu que ele tinha descoberto uma mina de ouro, ou seja, que a filosofia do yoga, através das posturas, dos ensinamentos, da respiração, do relaxamento, podia salvar as pessoas de uma vida doente, de uma vida medíocre. E às vezes nem tão doente, mas medíocre, uma vida sem significado. E poderia dar um significado muito maior na vida das pessoas. Aí o professor se dedicou a ler outros livros, leu muito, pesquisou muito e escreveu o maior best-seller dele até hoje, que é o Autoperfeição com Hatha Yoga, que a gente nessa jornada
vai passar para vocês dicas fantásticas do Autoperfeição que já vão começar a mexer com você, a começar a transformar a sua vida, tá? Esse livro, esse método do yoga transformou a vida de centenas de milhares de pessoas nesses 60 anos, tá? Eu pude acompanhar vários casos de pessoas que chegaram pensando em suicídio, depressão, síndrome do pânico, obesidade, uma série de doenças, diabetes, e que recuperaram a saúde e tiveram uma vida muito mais feliz e muito mais plena.